revelado a incrível e emocionante morte de Valeriano, o imperador romano esfolado vivo. A notícia chegou como um trovão no céu azul do subúrbio de Recife, onde o povo dançava nas cores vibrantes dos mercados, a alegria escondendo a dor que corria em suas veias. Helena, 25 anos, sentia seu coração apertar ao ouvir a história de seu avô, que sempre a contava com um brilho nos olhos. Valeriano, meu amor, lutou por justiça, mas foi traído e agora, ele havia partido. A perda do avô deixou um vazio colossal, um buraco negro onde antes havia esperança, mas em meio à dor, um diário empoeirado despertou algo dentro dela. A casa de barro onde crescerá agora parecia um labirinto de memórias dolorosas. Cada foto um lembrete do sábio avô, que a ensinou a importância da solidariedade. Ele prometera que, mesmo na adversidade, ela tinha que lutar e acreditar que a mudança era possível. O cheiro de comida caseira, dos potes fumegantes na cozinha, não amenizava a dor, mas fazia Helena recordar os almoços em família, as risadas ecoando entre as paredes. Contudo, a realidade era dura. As crianças do seu bairro deixavam a escola, os sonhos sendo rasgados como papéis velhos. Enquanto sua mãe, viúva e batalhadora, a pressionava a seguir um caminho seguro, ela sonhava em construir uma escola, um abrigo para as almas sonhadoras da periferia. Naquela tarde quente, com os olhos em lágrimas, Helena decidiu abrir o diário. Nele, soube que era descendente de Valeriano, o imperador romano, que havia sido traído e esfolado vivo, assim como muitos de seus conterrâneos enfrentavam traições na luta pela justiça hoje. A conexão a deixou atordoada, como se as vozes do passado sussurrassem em sua mente: levante-se, Helena. A luta é sua agora. Num movimento de coragem, decidiu reunir a comunidade. As vozes se uniram, ecoando suas dores no centro comunitário, como um coro de esperanças e reivindicações. Mas então, Daniel, seu amigo de infância que foi tragado pelas ambições do capitalismo, apareceu com um sorriso que escondia suas reais intenções. Ele queria o terreno que ela desejava para a escola. A tensão pairava no ar, e o que mais lhe doía era ver que, por trás de suas palavras de amizade, havia uma traição. As promessas de um império eram agora sombras, e Helena seria a nova resistência, com a determinação pulsando em suas veias. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia da apresentação, a multidão estava agitada, e a esperança brilhava nos olhos de cada um. Helena, de coração acelerado, expôs seu projeto, e a emoção transbordava. Mas, como um trovão durante a festa, Daniel apareceu, com seu tom ameaçador. Você realmente acha que vai conseguir isso, Helena? Você não sabe com quem está lidando. O silêncio que se seguiu era pesado, cada respiração carregava a tensão crescida. A luta não era apenas pela escola, mas por cada sonho despedaçado daquela comunidade. Agora, ela tinha que decidir até onde estava disposta a ir em nome da justiça, da verdade e do legado que seu avô representava? Antes que pudesse responder a si mesma, o sentimento de luta a atravessou como um relâmpago. Ela enfrentaria Daniel. Teria coragem para se levantar e defender sua comunidade ou se tornaria mais uma na lista de traidores? Com o coração pulsando, ela respirou fundo e se preparou para a batalha que mudaria tudo. O futuro estava no ar, e a pergunta ecoava: Helena, a que você está disposta a abrir mão para garantir o amanhã que tanto deseja? A multidão, que antes estava animada, agora parecia suspensa em um único momento de expectativa e medo. Helena, com a coragem disparando em suas veias, encarou Daniel com um olhar determinado. As palavras dele reverberavam dentro dela como um eco que não a deixava em paz. Você está errada, Daniel. Não sou eu quem vai desistir. A firmeza em sua voz fez com que alguns membros da comunidade reparassem nela, um brilho de esperança se acendendo em seus olhos.
Enquanto o murmúrio aumentava, Helena respirou fundo e decidiu compartilhar não apenas seu projeto, mas também a história que estava por trás do que a movia. Meu avô, começou ela, sofreu com traições que mudaram o curso da história, mas ele nunca se entregou. Ele lutou pela justiça, assim como nós devemos lutar agora. As palavras dela se espalharam como um fogo que não podia ser apagado. Os rostos da multidão começaram a se iluminar. Pessoas sussurravam, mutuamente reafirmando que estavam ao lado dela. Helena viu o rosto de Dona Maria, a avó que sempre contava histórias sobre a resistência dos ancestrais e aparentemente se sequenciava ao discurso grandioso de Valeriano, mesmo que muitos não soubessem o detalhe da conexão que existia entre eles. Mas a confiança era uma fachada. Daniel avançou um passo, desafiador, e, com um sorriso cínico, retrucou: a realidade não é um conto de fadas, Helena. As escolas são um luxo que os nossos governantes não pensam mais em oferecer para nós. As palavras dele eram gélidas, mas ela se negou a recuar. E o que você propõe, Daniel? Que continuemos a aceitar essa situação. Não podemos nos permitir fazer isso. A raiva e a indignação ferviam dentro dela, e ela sabia que era o momento de inflamar os ânimos, de mostrar que o poder não estava apenas nas mãos de um homem ambicioso, mas sim no coletivo que se ergueria em defesa de seus sonhos. O clima no centro comunitário mudou. A indignação se transformava em um clamor por mudança. Os apoiadores de Helena começaram a gritar palavras de incentivo, e a divisão entre eles e Daniel se tornava mais clara. As vozes de apoio cresciam, e Helena sentiu que estava ali, finalmente, em uma luta real, por algo que transcendia sua própria vontade. No entanto, enquanto a comunidade se unia, houve um movimento silencioso nas sombras. Um grupo de pessoas, com rostos conhecidos entre a multidão, se afastava discretamente, e Helena sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado, uma inquietação cortante pairava no ar. Agora, Helena, você terá que provar que sua luta é mais do que palavras. Daniel revidou, enquanto sua expressão se tornava mais séria. Mandou um olhar para alguém à sua direita, um sinal notório que a deixou intrigada. Ela não sabia se deveria se preocupar ou se isso a motivaria ainda mais. Mas a verdade era que a batalha estava começando, e Helena já não poderia mais recuar. Na verdade, ela estava disposta a ir até onde fosse necessário. E se isso significasse enfrentar Daniel, então que assim fosse. Mas quando as vozes se elevavam, uma nova incerteza se infiltrava em seu coração. O que Daniel realmente pretendia? O que mais estava em jogo além daquele terreno? Com seu espírito aceso, Helena prometeu a si mesma que descobriria a verdade não apenas pela sua luta, mas por todos aqueles que confiavam nela. E nesse momento de decisões, um novo dilema despontou: o que fazer quando o maior desafio vem de dentro de seu próprio círculo? Os olhos da comunidade estavam sobre ela, e a pergunta ecoava: até onde ela iria para proteger aquilo em que acreditava? Helena sentiu um frio na espinha diante da reação da multidão. O clamor crescente a impulsionava, mas a presença de Daniel e o seu olhar maligno traziam uma tensão palpável ao ambiente. Ele não estava ali apenas para desmerecer sua luta, havia algo mais, um plano oculto que ainda não conseguia entender. Vamos, comunidade! Vamos juntos mudar essa história! Ela gritou, sua voz ecoando. A paixão dentro dela era como um combustível, e notou que outras vozes agora a acompanhavam. Havia em seus rostos a mesma determinação que ela sentia. Ao redor, sorrisos se formavam, mas também uma sombra de incerteza. Daniel observou, seu sorriso se desvanecendo lentamente. Você sabe que eles vão perder, Helena? Você não tem ideia do que está em jogo. Ele estava insistente, como se quisesse desferir um golpe diretamente no coração da determinação dela. Os murmúrios da multidão diminuíram, e a dúvida começou a pairar novamente. Helena hesitou por um instante, o medo tentando se infiltrar em sua mente, mas logo se reforçou. O que você quer, Daniel? O que quer ganhar com isso? A insistência em sua voz foi um grito contra a insegurança. A sua curiosidade agora era um misto de ansiedade e coragem. Ele deu um passo para mais perto. O que eu quero? Quero que você veja a verdade. Esta comunidade só vai se reconstruir através da dor, não com gestos vazios.
O tom de Daniel exalava uma convicção que fazia o estômago de Helena revirar. Ela estava mais determinada a manter a unidade daquele povo. Mas havia um eco detrás das palavras dele, uma verdade não revelada que a espreitava. O que estava realmente por trás daquele discurso? Vocês têm coragem, eu vejo isso. Mas coragem sem estratégia como água em um balde furado, Daniel provocou, provocando a plateia, que começou a olhar desavisadamente ao redor. A preocupação e o medo estavam brotando como ervas daninhas. Discurso vazio, Daniel. Ninguém mais vai acreditar nas suas mentiras. Gritou uma voz feminina ao fundo. O apoio da plateia reacenderia a chama da luta, mas uma sombra emergia de onde menos esperavam. O grupo que até então se afastava discretamente estava voltando, agora com um semblante alarmante. Helena virou-se para ver o que estava acontecendo. Os rostos conhecidos estavam pálidos e preocupados, e um brilho de urgência emanava dos olhos deles. Helena, precisamos falar. Uma delas, Clara, que era parte da comissão organizadora, a puxou para o lado, longe do tumulto crescente. Stop! O que está acontecendo? Você está me deixando nervosa. Helena exclamou, seu coração batendo forte. É Valeriano, ele. Clara hesitava, as palavras pareciam pesadas como chumbo. Ele está em perigo. Precisamos decidir agora se vamos ajudá-lo ou não. Ela estava perdida por um momento. Valeriano, o homem que, inspirado por sua própria história de luta, era um símbolo do que Helena esperava que a comunidade se tornasse. O tipo de homem que ela acreditava ser um aliado essencial na batalha contra as injustiças. Do que você está falando? O que aconteceu com ele? Ele foi capturado. Não sabemos o que estão fazendo com ele. Precisamos agir rápido, Helena. A revelação caiu sobre ela como um balde de água fria, a urgência da situação cortava como uma lâmina afiada. O que ela deveria fazer? Se decidir ir atrás de Valeriano significava arriscar o apoio que conquistara durante aquele encontro, mas ficar paralisada era algo que não poderia conceber. Olhou para a multidão, atenta e ansiosa. O que realmente importava? Defesa de um ideal ou a salvação de um amigo? Sem mais tempo para pensar, ela decidiu. Então vamos. Se Valeriano está em perigo, não posso desistir dele, nem da nossa luta. Diante dela, as vozes começaram a se levantar novamente. Mas, à medida que a multidão se aglomerava, Helena soube que a luta estava apenas começando e novos desafios a aguardavam. Ela teria que estar preparada para o que quer que estivesse por vir, especialmente quando a batalha não era só contra Daniel, mas também contra a própria incerteza dentro de sua comunidade. Qual era a verdade escondida, e a que custo ela a descobriria? Helena sentiu o peso de suas decisões enquanto olhava para Clara, com o coração acelerado. As palavras de Daniel ainda reverberavam em sua mente, mas agora a urgência a arrastava. Valeriano precisava dela, e aquela era a hora. Vamos, precisamos reunir a comissão. Temos que bolar um plano, disse ela, uma determinação nova vibrando em sua voz. Clara assentiu, seu olhar confiante se firmando. Elas se afastaram do grupo. E enquanto caminhavam, a multidão parecia se dispersar, absorvendo a angústia do que havia sido revelado. Helena sentia cada olhar em sua direção, mas não podia se dar ao luxo de hesitar. Você tem certeza, Helena? Clara questionou, a preocupação evidente. Se formos atrás de Valeriano, podemos expor todos ao perigo. Eu sei, mas se não fizermos nada? Ela olhou nos olhos de Clara e viu a mesma paixão refletida. Valeriano é um símbolo de resistência. Ele precisa de nós. E se a gente não agir agora, Daniel vai vencer. Clara respirou fundo, e Helena podia ver a luta interna. Enquanto pensava, outras pessoas começaram a se juntar a elas. Entre risos nervosos e olhares preocupados, a comissão emergia da sombra. Era hora de agir. Precisamos dividir as tarefas. Alguns vão para o local onde acreditamos que Valeriano está sendo mantido, e outros devem informar a comunidade. Não podemos deixar que o medo da incerteza nos paralise. Disse Helena, sua voz subindo num crescendo. Quebrando a tensão do momento,
uma jovem chamada Lúcia ergueu a mão. E se encontrarmos segurança antes? Se houver alguma maneira de descobrir o que aconteceu? Seu entusiasmo era contagiante, inflamando o ânimo dos que estavam ao redor. Isso mesmo! Helena declarou. Precisamos de informações antes de nos arriscarmos. Se Daniel está por trás disso, não podemos nos expor sem um plano. Enquanto todos discutiam e criavam estratégias, do outro lado da praça, um grupo de pessoas observava atentamente. Era um pequeno grupo que tinha se mantido afastado até então, e Helena notou a fisionomia familiar em um dos homens, um antigo amigo de Valeriano. É o Felipe, disse Clara com um brilho de esperança nos olhos. Ela e Helena correram até ele. Felipe, você sabe onde o Valeriano está? Felipe estava pálido, e seus olhos estavam inchados de preocupação. Sim, mas a situação é complicada. Eles estão guardando ele em um armazém. Tem segurança pesada e, coisa ruim. Eles o estão interrogando. O estômago de Helena se revirou. Interrogando? O que isso significa? Felipe hesitou, a voz embargada. Não sei ao certo, mas eles estão fazendo isso para desacreditá-lo, para quebrar o espírito dele. E se não tomarmos uma atitude logo, pode ser tarde demais. O que poderia acontecer se não agissem rápido? A tensão aumentava e a urgência se tornava palpável. Helena olhou para o grupo, cada rosto refletia uma mistura de determinação e medo. Era muito mais do que uma luta por uma ideia agora, era a vida de alguém que todos consideravam um lutador. Então vamos. Vamos buscá-lo. Precisamos agir com estratégia e coragem. E talvez, só talvez, possamos mostrar a Daniel que o que queremos não é só esperança, mas a união entre todos nós. Disse Helena, olhando nos olhos deles. Seus rostos estavam decididos, a chama da determinação rugia novamente dentro deles. Mas no fundo, a dúvida ainda pairava. E no toque das mãos, no calor dos sorrisos, havia uma adesão silenciosa, estavam prestes a entrar em um campo de batalha mais perigoso do que esperavam. O que realmente encontrariam no armazém? O risco era gigantesco. Com uma última troca de olhares, o grupo começou a se mover. O que lhes aguardava naquela missão? A resposta vinha com cada passo, e o peso da esperança e do medo crescia. Eles já não eram apenas uma comunidade lutando contra a opressão, agora, eram um time unido em busca de um amigo. E então, enquanto se afastavam, um grito ecoou ao longe, cortando o ar em um silêncio que precedia a tempestade. O que seria aquela ameaça? Helena liderava o grupo, o coração pulsando descompassado em seu peito. Cada passo parecia um compasso de guerra, já que a praça ia se esvaziando e a chance de agir se tornava mais tênue. Clara estava ao seu lado, o olhar fixo, enquanto os outros a seguiam em sofrido silêncio, absorvendo o peso da situação. A expectativa no ar tornava cada respiração densa, um prenúncio do que estava por vir. Precisamos ser rápidos. E silenciosos, sussurrou Helena, olhando para os rostos preocupados atrás dela. Sabem onde fica o armazém? Um homem de estatura média, mas com a intensidade nos olhos, levantou a mão. Era Jorge, conhecido por suas habilidades em escapar das garras da opressão. Eu conheço o caminho, mas não será fácil. Eles têm guardas em todos os lados. Sua voz era baixa, mas carregada de determinação. Ele estava pronto para se arriscar. Helena assentiu, sua confiança no grupo crescendo a cada instante. Então vamos. Se formos juntos, a chance de trazer Valeriano de volta é maior. Desceram por ruas tortuosas, passando por becos escuros onde a luz parecia ter medo de entrar. O murmúrio das suas vozes misturava-se ao som do vento noturno, como se a própria cidade estivesse escutando e esperando por um desfile de coragem. Mas o medo também estava presente, contido na respiração de cada um. Clara puxou Helena para o lado. E se não conseguirmos encontrá-lo a tempo? E se? A preocupação em sua voz era palpável, e Helena sabia que cada um deles carregava um punhado de dúvidas. Se não conseguirmos, ao menos teremos tentado. Valeriano é a esperança de todos nós. Não podemos deixar Daniel vencer, respondeu, tentando transmitir segurança.
Na verdade, Helena mesmo estava lutando contra o pânico que se apoderava dela. Era um jogo de vidas. Conforme se aproximavam do armazém, as vozes se calaram. Cada um respirava fundo, como se cada expiração levasse embora um pouco do que sentiam. O armazém se desenhava à frente, negro e ameaçador, e as sombras se moviam ao redor dele como serpentes prontas para atacar. Aqui está, Jorge sussurrou, apontando para uma entrada lateral. O silêncio era quase ensurdecedor. O coração de Helena disparou. Lá estava Valeriano, ou o que restava dele. Vamos separar em duplas. Clara, você fica comigo. Felipe e Lúcia, vocês dois façam o reconhecimento. Se ouvirem qualquer coisa, voltem imediatamente, ordenou Helena, que sentia o nervosismo disparar com a iminência do confronto. Movendo-se furtivamente, Helena e Clara se aproximaram, entrando na penumbra da entrada lateral. A cada passo, as vozes baixas que ecoavam lá dentro se tornavam mais nítidas. Interrogatórios, gritos, um som que desgostava a alma e a coragem. Subitamente, um barulho ensurdecedor ecoou pela estrutura, algo caindo, talvez um objeto pesado. Helena congelou, o coração parando por um segundo. O que estava acontecendo ali? O que eles fariam se Valeriano estivesse naquela sala? Mas antes que pudessem agir ou decidir, uma sombra passou correndo em direção à saída. Clara e Helena se entreolharam, o medo estampado em seus rostos. Era agora ou nunca. Elas precisavam se aproximar mais. Precisavam saber a verdade. Segure a mão firme, disse Helena, com a voz tremendo. Vamos descobrir de uma vez por todas. Com um movimento rápido, elas empurraram a porta que rangia, entrando em um mundo que poderia muito bem ser um pesadelo. A cena era devastadora. A luz escassa revelava um espaço mal iluminado. E no centro, uma figura familiar, amarrada e machucada, mas seu olhar ardia com a mesma resistência que sempre teve. Helena respirou fundo. Era Valeriano, e agora que o encontrara, precisava de coragem para resgatá-lo. Valeriano! Gritou Helena, a voz ecoando, um fio de esperança entre aquele cenário desolador. Mas o que sucedeu depois seria um teste não só de bravura, mas de sacrifício, um momento que mudaria tudo para sempre. E então, do outro lado do armazém, um grupo de guardas se girou. O que viria a seguir? Uma escolha que poderia significar tudo ou nada. A tensão na sala era palpável. As palavras de Helena ainda ecoavam no ar enquanto os olhares se cruzavam, buscando respostas que estavam além do entendimento. Valeriano, amarrado e visivelmente ferido, parecia mirar com determinação, consciente da presença de seus amigos. Você precisa sair. Agora! Ordenou ele, a voz rouca, mas firme. Helena deu um passo à frente, como se seu impulso pudesse arrebatar as cordas que o prendiam. Mas os guardas, percebendo a presença intrusa, já estavam em movimento. A disparidade entre a coragem de Helena e o desespero dos guardas criava um verdadeiro campo de batalha logo ali. Clara puxou Helena pelo braço, a urgência cobrindo a razão. Precisamos correr. Vamos! Sussurrou, os olhos arregalados. Helena hesitou, uma guerra interna consumindo-a. O desejo de resgatar Valeriano e o instinto de proteger Clara se embrenhavam em seu coração. Eu não posso deixá-lo aqui! Gritou, energizada pela força do amor e amizade que sempre os uniu. Vamos ser capturados se ficarmos. Clara insistiu, a voz tão aguda que parecia cortar o ar. Mas nem mesmo o desespero de Clara podia conter a determinação de Helena. Ela olhou nos olhos de Valeriano, buscando um sinal. Seria aquele o momento de agir, ou a escolha de um sacrifício sem sentido? A fraqueza que ameaçava dominá-la se misturava à resiliência que sempre encontrou no amigo. Ele, apesar do sofrimento, sorriu levemente, como se dissesse que ainda havia esperança. Segurem-se! Ordenou Helena, após um breve instante de reflexão. Se não podemos levá-lo agora, temos que fazer barulho. Vamos distrair esses guardas. O grupo se preparou, os nervos em alerta, cada um consciente do que estava em jogo. Clara e Helena se movimentaram em direção a uma estante de caixas. Com um movimento brusco, Helena derrubou tudo para o chão, criando um grande estrondo. Os guardas,
pegos de surpresa, voltaram-se para a direção do barulho, tendo um momento crucial de distração. Agora! A voz de Helena soou com toda a força enquanto puxava Clara na direção de Valeriano. O coração batendo acelerado, elas correram até ele. Clara imediatamente começou a procurar uma forma de livrá-lo das cordas. Valeriano, que já lutava contra a dor, fitou os olhos de Helena e sorriu, um brilho de amor e gratidão reinando em seu olhar. Vocês vieram por mim? Claro que viemos. Ninguém deve ser deixado para trás, respondeu Helena, quase sem pensamento, pronta para tudo, seu espírito ardendo intensamente. Mas os guardas, recuperando-se da surpresa, começaram a avançar com pressa. Os sons de botas pesadas ecoavam no ar frio e um grito cortante fez o grupo balançar. Somente um pode sair vivo daqui! Um dos guardas exclamou, mostrando a crueldade que predominava naquelas paredes. Helena, que já não pensava com clareza, olhou para Valeriano e gritou, fuja! Eu vou detê-los! Vá! Era o momento da verdade. O peso da responsabilidade cegava a razão, mas Valeriano balançou a cabeça. Nunca deixaria você para trás. O conflito nas emoções dele se chocava com a realidade de que o tempo era curto. Algo precisava ser decidido e, enquanto as vozes dos guardas se aproximavam, o que os unia poderia ser o que dividisse suas vidas daqui para frente. Valeriano, escute, começou Clara, suas palavras se perdendo na urgência da situação. Helena sabia que o destino deles dependia de uma escolha corajosa, uma escolha que, independentemente do resultado, marcaria o coração de todos. Então, o que você vai escolher? A pergunta pairou no ar como um desafio, possibilitando o embalo de um futuro incerto. No instante seguinte, a sala escureceu com a sombra de um guarda, deslizando como o trovão na tempestade. O que aconteceria a seguir poderia selar tudo. Com a crise se aproximando, Helena sentiu o peso da decisão em seus ombros. E se a resposta que buscavam não estivesse ali, mas em outro lugar, no sacrifício que tinham que fazer? O que valerá mais, a vida de Valeriano ou a luta pela liberdade de todos? A escolha estava em suas mãos. Helena sentiu o coração acelerar, como um tambor ressoando em seu peito. O guarda estava a poucos passos, o olhar cruel como a lâmina de uma faca. Era um momento decisivo, uma bifurcação que poderia moldar o destino de todos. O ar estava tenso, quase pesando sobre seus ombros. Não! A voz de Clara soou atrás dela, impotente e desesperada, como se quisesse impedir o que estava prestes a acontecer. Helena virou-se para a amiga, mas não havia tempo para lamentações. O instinto a puxava, e enquanto ela olhava de novo para Valeriano, foi tomada pela força que sempre encontrara nele. Valeriano, escute. Confie em mim. Quando eu disser, você corre. Sua voz, mesmo tremendo, carregava uma determinação que fazia tudo parecer possível. Os guardas entreolharam-se, um pequeno momento de confusão. Parecia que suas ordens não eram tão claras. Helena não hesitou. Com um rápido movimento, ela engatou a corrida em direção ao guarda mais próximo, um homem grande e imponente. Vocês não vão nos deter! Ela gritou, a adrenalina tomando conta. O guarda atirou-se em sua direção, mas Helena se esquivou, como uma flecha saindo do arco. Clara, em um impulso, agarrava um pedaço de madeira do chão e, com toda a força que pôde reunir, atingiu o guarda nas costas. O homem uivou de dor, mas não caiu. Ele se virou, os olhos cheios de fúria. Saia do meu caminho! Disse Clara, encarando, determinada. Valeriano, livre das cordas que Clara rapidamente desatou, não teve tempo de recuperar a força. Ele respirou fundo e viu uma oportunidade diante de si. Vou distraí-los. Continuem. As palavras saíram quase em um sussurro. E assim, sem esperar uma resposta, Valeriano desceu a ladeira do que parecia um caldeirão de emoções. Cada movimento era um desafio, ele estava ferido e mal conseguia ficar em pé, mas tinha um objetivo, desviar a atenção dos guardas enquanto as duas amigas encontravam um jeito de escapar. Valeriano, não! Espera! Helena gritou, mas ele já havia partido em direção ao corredor escuro do lado oposto.
A súplica se transformou em um grito impotente, e uma nova onda de medo atravessou o guarda caiu na armadilha. A fúria na expressão do homem evoluiu para a surpresa, enquanto se lançava atrás de Valeriano. O espaço entre os três se estreitou, e os instintos de sobrevivência se tornaram o único guia. Helena e Clara aproveitaram a distração para empurrar alguns objetos de metal que estavam ao alcance, criando um bloqueio improvisado. O barulho que fizeram ecoou pela sala, alertando outros guardas que se aproximavam. Os riscos aumentavam, e o inimigo parecia multiplicar-se a cada segundo. A urgência dominava. Elas precisavam sair. Vamos! Clara puxou Helena em direção à saída secamente iluminada. Mas Valeriano ainda estava ali, em perigo. Aquela não era apenas uma escolha, era um dilema que elas não podiam evitar. Elas precisavam decidir entre seguir em frente ou voltar para ajudar. A adrenalina de Clara a incitava a continuar. Ele fez a escolha dele, Helena. Precisamos ir agora. Helena ficou paralisada, o coração em frangalhos. Ninguém deixaria Valeriano para trás. Com a determinação ardendo dentro dela, gritou, Valeriano, volte. Aqui. Mas a sombra do guarda se aproximava cada vez mais, as vozes dos outros ecoando nos corredores. Uma escolha tinha que ser feita, e a linha entre amor e liberdade se tornava, a cada instante, mais tênue. E com a movimentação frenética, todo o grupo foi lançado em uma especulação aterrorizante. O que uma amizade deveria sacrificar para garantir a liberdade? E, acima de tudo, quem realmente salvaria, um deles ao menos, para ver o amanhã? O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e aquela decisão poderia mudar tudo. Qual seria o destino deles nessa batalha entre o amor e a sobrevivência? Clara, Helena e Valeriano estavam prestes a descobrir. A decisão pesava no ar. Helena sentiu que cada batida do seu coração a puxava em direções opostas. Valeriano corria, se afastando, enquanto os gritos dos guardas ecoavam como um coro maligno em sua mente. O instinto gritava para que ela fugisse, mas a lealdade a Valeriano a mantinha presa. Vamos, Helena! Essas paredes estão se fechando! Clara sussurrou, segurando o braço da amiga, seu olhar apavorado refletindo a urgência do momento. Ela hesitou, respirando fundo e sentindo o ar gelado encher seus pulmões. E se ele não conseguir escapar? O medo quase a paralisou, mas a imagem de Valeriano, determinado a proteger a todos, a libertou do parco espaço onde estava presa. E se formos nós a deixar ele para trás? Clara, não consigo. As palavras saíram num misto de desespero e determinação. Helena se desfez da mão amiga e correu em direção ao corredor onde Valeriano desaparecera. Você vai se colocar em perigo! Clara gritou, mas Helena estava além da razão. Ela não conseguia imaginar viver com esse peso, e a amizade que as unia era mais forte que a própria sobrevivência. Com cada passo, o corredor escuro parecia engolir seus medos. Ela encontrou Valeriano lutando contra o guarda, que estava prestes a desferir um golpe mortal. O adrenalina subiu nas veias de Helena, e ela gritou, Valeriano! Sua voz soou como um chamado de socorro. Ele a ouviu e seus olhos se iluminaram por um instante. Helena, não se aproxime! Mas a advertência chegou tarde demais, e o movimento estava fora de controle. Ela avistou um bastão quebrado no chão e, num ato desesperado, agarrou-o com toda a sua força. Sai fora! Gritou, atirando-se para o guarda, que se virou surpreso. O impacto do bastão o fez perder o equilíbrio, e Valeriano aproveitou a brecha para desferir um golpe certeiro. Os olhos de Valeriano encontraram os de Helena, e em um breve momento de conexão, tudo parecia certo: a luta, as escolhas, a amizade. Mas logo o som de passos apressados se aproximou, cortando o ar como uma lâmina. Precisamos sair agora! Clara apareceu ao fundo, suas feições encarceradas pelo susto e pela mágoa. Helena olhou para Valeriano, que estava ofegante, mas ainda de pé. Você está bem? A preocupação invadiu sua voz. Estou, vamos. Não temos tempo. Valeriano respondeu, forçando cada palavra através da dor. Ele se lançou à frente, mas o som de vozes lá fora crescia, como uma onda ensandecida prestes a arrebatar tudo. Clara puxou Helena pela mão,
e juntas, agora unidas na determinação de escapar, correram. Elas atravessaram o corredor, mas a saída parecia se distanciar a cada passo. No fim do corredor. É uma saída. Clara gritou, energia renovada empurrando para frente. Helena olhou para trás, encontrando Valeriano. Ele hesitou, e aquele segundo parecia eterno. O guarda caído começou a se levantar. A realidade de que poderiam ser pegos a qualquer momento se instalou na mente de Helena, e seu coração bombardeou com a angústia do momento. Valeriano, venha! Gritou, mas ele estava paralisado por um momento de dúvida. O som de uma nova patrulha ecoou, e a escolha não poderia mais ser adiada. Agora! Ele, finalmente, decidiu. Com um último olhar, Valeriano se lançou em direção a elas, mas como se o destino quisesse testá-los, uma sombra apareceu no corredor, e um novo guardião, maior e mais feroz, se lançou em sua direção. Valeriano! O grito de Helena ecoou, e o tempo parou, como se a própria vida estivesse prestes a se desdobrar mais uma vez. O que aconteceria com eles agora? A linha entre a sobrevivência e a perda estava infinitamente fina. O impacto da sombra no corredor foi súbito. Valeriano desviou-se instintivamente, mas, com pouca distância entre ele e o novo guardião, as chances de escapar eram mínimas. O monstro de armadura reluzente avançava com fúria, como um touro enfurecido, e a expressão de Valeriano se transformou em desespero. Não, foi a única palavra que ele conseguiu articular antes de ser cercado. Helena sentiu seu próprio corpo se contrair, uma onda de desespero percorrendo suas veias. A imagem de Valeriano sendo confrontado pelo guardião parecia uma cena de um pesadelo sem fim. O tempo parecia escorregar por entre os dedos, e sua mente gritava para que ela fizesse algo. Valeriano, cuidado! Ela berrou, as mãos cerrando-se em punhos, mas a coragem parecia diminuta diante daquela força imparável. Clara puxou Helena pelo braço, tentando orientá-la. Ele precisa de nós. Vamos! Mas todas as palavras daquela amiga pareciam distantes, como se vivessem em um mundo separado, enquanto a realidade à sua frente se desenrolava rapidamente. As batidas de seu coração reverberavam em seus ouvidos, ofuscando qualquer raciocínio lógico. Valeriano lutava com todas as forças, seus movimentos criavam um balé de resistência e agilidade. Ele desferiu um golpe com o punho, mas foi rapidamente respondido com um soco devastador que o mandou para o chão. Helena sentiu uma dor aguda, como se cada golpe também o atingisse. Levante-se! Você consegue! As palavras de incentivo eram quase uma súplica. Com um último esforço, Valeriano colocou as palmas no chão, levantando-se, ofegante e machucado. O guardião, intensificando a pressão, avançou novamente, e tudo parecia um ciclo interminável, uma luta pela sobrevivência, uma tentativa de escapar do inevitável. Helena sabia que não podia ficar parada. Se não fizesse algo, perderia a única conexão que a mantinha firme naquela realidade caótica. Valeriano! Ela gritou forte, afundando na adrenalina, cada segundo parecia uma eternidade. Desvie para a direita. Ele a ouviu. Dodge incerto, ganhou espaço, mas o guardião rapidamente se virou, sem perder a determinação em ligar-se a Valeriano pela força da opressão. Como um rolo compressor de fúria, a criatura parecia imparável. Agora, Clara! Helena virou-se para a amiga, seu olhar pedia sem palavras. Com um aceno de cabeça, Clara pegou um pedaço de ferro que estava no chão. 1, 2, 3. O impacto foi perfeito. O objeto atingiu o guardião de lado, fazendo hesitar. Valeriano respirou aliviado por um breve momento e, em resposta ao golpe surpresa, redobrou sua determinação. Ele tinha que sair dali. Vão! Ele gritou, sua voz tremia, mas a emoção era mais forte do que o medo. A saída está logo ali. E, como se um invisível fio de esperança unisse a Helena e Clara, todos correram em direção ao fim do corredor. O rugido do guardião atrás deles tornou-se um eco distante, como um rugido de um predador afastando-se de sua presa. Helena gritou, mais rápido. Seus pés quase tocavam o chão, enquanto a adrenalina corria em suas veias. As palavras não eram apenas um aviso, mas uma chamada à ação. Eles estavam tão perto.
Contudo, o brilho da liberdade surgia à sua frente como uma miragem. A escuridão ainda os cercava, e Helena sabia que essa batalha não estava apenas longe de acabar, mas estava prestes a se intensificar. Ao se aproximarem da saída, um novo terrível sinal chegou até eles. O chão tremeu sob seus pés, e uma voz estrondosa ecoou atrás deles: "Vocês não vão a lugar nenhum." Valeriano parou, seu olhar atordoado. O que foi isso? A respiração de todos ficou suspensa, e, em uma questão de segundos, o destino do trio estava novamente pendurado na balança, desafiando seus próximos passos. E assim, enquanto a luz da saída parecia oscilar, uma nova e perigosa revelação se aproximava, questionando se a liberdade seria a salvação ou a perdição. A revelação final da luta de Helena e seus amigos estava prestes a ocorrer. O chão tremeu novamente, mas agora não era apenas um sinal de perigo, era um prenúncio de mudança. Valeriano, Helena e Clara se entreolharam, os corações acelerando enquanto a sombra imponente do novo guardião se aproximava, determinando o caminho de suas existências. "Não podemos hesitar", gritou Helena, sentindo a ferocidade da situação energizá-la. "Se quisermos liberdade, precisamos lutar agora, juntos." Com um olhar de determinação, Valeriano se levantou. "Se estamos juntos, não temos nada a temer." Suas palavras ecoavam como um mantra em meio ao caos. A união entre os três estava mais forte do que nunca, uma corrente invisível que os ligava em uma busca pelo que era certo. Mas, antes que pudessem avançar, a tremenda figura do guardião se ergueu diante deles, como um monumento de opressão. "Vocês não passarão", rosnou o homem, sua face rígida e implacável iluminada pela luz fraca que chegava através da abertura. "Precisamos de um plano", disse Clara, sua voz tensa, mas clara. "Ele pode ser forte, mas todos nós somos mais rápidos juntos. Então vamos." "Uma distração e nós avançamos", propôs Helena, o espírito feroz ardendo dentro dela. A adrenalina corria em suas veias, unindo seu destino ao de seus amigos. Valeriano e Clara concordaram, os olhos brilhando de esperança. Na contagem de 3, Clara e eu vamos à esquerda, Helena disse, concentrando-se. "Valeriano, você vai na direção dele e tenta desorientá-lo. Enquanto isso, eu e Clara atacamos por trás." 1, 2, 3. Foi como um grito de guerra. Valeriano se lançou em direção ao guardião, enquanto Helena e Clara correram silenciosamente para o lado oposto, buscando qualquer coisa que pudesse servir como arma. O guardião, pego de surpresa, desviou a atenção de Valeriano. Uma vez em posição, Helena avistou um pedaço de um tubo de metal próximo a um canto. Com um movimento rápido, ela pegou-o. Clara fez o mesmo, armadas e determinadas. O confronto tornou-se um momento dramático em que a força e a bravura se uniram em uma explosão de coragem. Valeriano fazia tudo para atrair a atenção do guardião, desviando-se e arremessando socos que pareciam inúteis, mas não desistindo ao firmar sua presença como um símbolo de resistência. O rosto de Valeriano refletia foco e esperança, e à medida que a atmosfera eletrificada pulsava ao seu redor, seus amigos estavam prontos. "Agora!" gritou Helena, e Clara acenou em concordância. Os dois avançaram, desferindo golpes certeiros e firmes com as armas improvisadas. O guardião hesitou, concedendo a Valeriano uma brecha. E assim, em um movimento fulminante, Valeriano atacou com uma determinação inabalável, desferindo um golpe final em direção ao guardião, que, enfraquecido pela pressão e surpreso com a união deles, se curvou. "É agora, vamos!" clamou Helena, ao ver a oportunidade se concretizar. Juntos, eles se lançaram em direção à saída. O mundo exterior aguardava por eles, a luz do dia brilhava como uma promessa de dias melhores. A liberdade estava a poucos passos. Mas, enquanto avançavam em direção à porta, um segundo grupo de guardas surgiu do nada, cercando-os novamente. Os corações de Helena e seus amigos palpitaram sob a pressão, mas a determinação deles era mais forte. Helena ergueu a cabeça, enfrentando o grupo com um olhar resoluto. "Não estamos aqui para lutar sozinhos. Estamos aqui para lutar por todos. E vamos ser ouvidos." As palavras ressoaram como um grito de resistência que atraiu olhares surpresos da multidão que se formava do lado de fora. Os aliados da comunidade, juntos, estavam prontos para fazer frente à opressão que os sufocava.
Inspirem, respirem e avancem! Gritou uma voz familiar. Era a Dona Maria, a avó querida do bairro. Com um grupo de pessoas que se uniu à causa, todos conscientes de que juntos eram mais que a soma de suas partes. A esperança se espalhou como uma onda, uma nova luz brilhando no horizonte. Com a força da multidão ao lado deles e cujas vozes estavam ecoando na luta, o coração de Helena se encheu de esperança. Juntos, venceremos! E naquele momento, Valeriano, Helena e Clara, não eram mais apenas um grupo em busca de liberdade, eram um exército de sonhos, levantando-se contra a opressão, mostrando que a união era a verdadeira mudança. O combate final se aproximava, mas haviam encontrado seu propósito maior. Valeriano ergueu a mão, seus olhos brilhando com a chama da determinação, e a liderança nascia de dentro dele, inspirando a todos. A luta deles não era mais apenas por si próprios, mas por um futuro onde a esperança pudesse florescer. O dia estava apenas começando, e, com fé, caminho e coragem, a vitória não era só um sonho, mas agora, uma realidade a ser conquistada. O destino esperado estava no diante deles. A escolha de seguir lutando pela justiça, pela liberdade e pelo legado não apenas de Valeriano, mas pelos tantos que haviam sonhado com um mundo melhor, seria a verdadeira essência desta luta. Agora, mais do que nunca, Helena sabia que precisava da ajuda de todos. O que ela tinha em mãos era muito mais do que uma luta, era uma revolução. E o futuro estava, de fato, em seus corações. Era hora de lutar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.